Bom dia, galera! Hoje a nossa aula vai ser de história, viu? E vamos lá, a partir da página 178, viu? Vamos lá, todo mundo pegando o seu livrinho de história atentamente. E vamos começar com entradas, bandeiras e monções, viu? E aí diz o seguinte, que a expansão territorial brasileira teve início a partir do século XVII. A união das coroas ibéricas, Portugal e Espanha, em 1580, pôs fim ao significado do Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras em espanholas e portuguesas e impediu o avanço português para o interior brasileiro. A exploração e o povoamento dessas terras foram iniciados por expedições pioneiras chamadas de entradas e bandeiras. Olha o tanto que rimou, viu? Vamos para as entradas. O que eram essas entradas? Qual era o objetivo? O que eles queriam? Qual era essa característica das entradas? As entradas elas tiveram início após a descoberta do Brasil, descoberta que a gente diz, mas que já eram habitadas aqui o nosso Brasil, e eram expedições de caráter oficial que não deveriam ultrapassar o limite imposto pelo Tratado de Tordesilhas. A primeira entrada, certo, que foi a de Américo Vespúcio, essas entradas, gente, era um grupo de pessoas, que se aventuravam, que eles queriam descobrir algo. Então vamos lá. E tinha sempre uma pessoa que comandava. E quem comandava a primeira entrada era o Américo Vespúcio, que foi entre o ano de 1503 ou 1504. E Vespúcio, com uns 30 homens, entrou pelo sertão, aproximadamente 40 léguas, na altura do Cabo Frio, hoje o estado do Rio de Janeiro. Certo? Então essa primeira entrada se deu através disso, comandado por Américo Vespúcio. Basicamente entre esse ano de 1503 ou 1504. Bom, as entradas, ela coube o importante papel de iniciar o reconhecimento do território brasileiro, embora fossem outros os principais interesses. Essas expedições, que são chamadas de entradas, também tinham por objetivo, olha só, o que era o objetivo? Encontrar pedras e metais preciosos e capturar indígenas para o trabalho escravo, sendo este geralmente o seu principal motivo. Então, eles colocavam essa questão de encontrar pedras e metais preciosos, mas o que eles queriam mesmo era encontrar os índios para o trabalho escravo. Algumas entradas elas ficaram famosas. Então, qual foram essas entradas? Foram as entradas como a do Marcos de Azevedo Coutinho, que foi uma das entradas também que teve sucesso. Outra entrada foi de Francisco de Souza. A outra, Jerônimo Leitão, Gabriel Soares de Souza, Francisco Espinosa, Antônio Dias Afonso, Belchior Dias Moreira e Pedro Teixeira. Então essas foram as principais entradas, além a do Américo Vespúcio, viu? Não se esqueça disso. E qual era o objetivo? Encontrar pedras e metais preciosos e capturar indígena para o trabalho escravo. Isso era o objetivo das entradas. E as entradas que ficaram famosas foram de Marcos de Azevedo Coutinho, Francisco de Souza, Jerônimo Leitão, Gabriel Soares de Souza, Francisco Espinosa, Antônio Dias Afonso, Belchior Dias Moreira e Pedro Teixeira. Com relação às bandeiras, também eram grupos de pessoas que tinham como um objetivo o que eles queriam, qual era essa característica, que, diferentemente das entradas, que as entradas eram expedições de caráter oficial organizado pela coroa, as bandeiras elas eram diferentes. Elas eram expedições organizadas por colonos portugueses, por pessoas simples, por indígenas e mamelucos, que eles decidiram se aventurar
pelo interior do Brasil sem autorização da corte portuguesa. Eles iam por vontade própria, né? Enquanto as entradas eles tinham que obedecer à coroa portuguesa. Já as bandeiras não, eram pessoas avulsas que entravam no sertão e tinham lá os seus interesses, que a gente vai já descobrir. A maioria das bandeiras partia de São Paulo e de pequenas localidades vizinhas, tais como ele saiu da cidade de Itu, Sorocaba, Porto Feliz e Taubaté. Tinham como componentes os capitães, que as chefiavam, os mamelucos, que geralmente as guiavam, né, por conhecerem a mata. Os indígenas e os negros também faziam parte delas, os padres também. Algumas eram formadas por milhares de pessoas e ficavam anos no sertão. Enfrentavam sérios perigos tais. Quais seriam esses perigos? Ataque de indígenas e de animais selvagens, fome e também doenças. Os bandeirantes, eles eles acampavam, plantavam e, enquanto esperavam a colheita, exploravam a região, utilizavam os rios, principalmente o rio Tietê, o Paraíba e o rio Paraná. Isso falando sobre as bandeiras, viu? As bandeiras ultrapassavam a linha do Tratado de Tordesilhas, atingindo terras espanholas que mais tarde foram acrescentadas ao Brasil. Diferentemente do que se costuma dizer, as bandeiras não povoaram o Brasil, pois ele já eram bastante povoado pelos indígenas, que na realidade foram algumas cidades criadas, né? E as expedições despovoaram regiões, pois destruíam povoações indígenas inteiras, vendendo os nativos como os escravos. Isso aqui eram a questão das bandeiras. E aí, com o passar do tempo, foi preciso fazer um ciclo, que ficou conhecido como ciclo das bandeiras. E esse ciclo da bandeira ele foi dividido em dois, que é o ciclo da caça ao índio, né, o ciclo da caça ao indígena e o ciclo da mineração. Bom, as bandeiras do ciclo da caça ao indígena, né, qual era o objetivo deles? Era aprisionar os nativos para trabalharem como os escravos na lavoura. Muitos bandeirantes se tornaram famosos como Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto, denominado Anhanguera, e Domingos Jorge Velho. Fernão Dias Paz, Bartolomeu Bueno da Silva e Borba Gato ficaram conhecidos pelo ciclo da mineração. Então, o Antônio Raposo Tavares, ele percorreu o território brasileiro de sul a norte pelo interior e em sua caça ao índio para o trabalho escravo, atacou vários aldeamentos jesuíticos em que os indígenas viviam e em terras que pertenciam à Espanha. Isso deu ao Brasil intensas regiões. Já Manuel Preto, célebre sertanista, fundador da freguesia do Ó, em São Paulo, comandou a expedição contra o aldeamento dos jesuítas de Guaíra em 1628. Domingos Jorge Velho conseguiu destruir o quilombo dos Palmares, formado por grandes aldeamentos onde se refugiavam escravos fugidos e que tinham oferecido grande resistência a outras expedições. O líder do quilombo dos Palmares era o Zumbi. As bandeiras do ciclo da mineração tinham por finalidade, olha só, a finalidade era achar riquezas minerais, seriam ouro, prata, diamantes,
percorreram primeiramente os rios Tietê e Paraíba e depois subiram a Serra da Mantiqueira, atingindo o Vale do São Francisco, né, do Rio São Francisco, onde encontraram ouro. Em seguida, eles foram descobertas outras minas em Mato Grosso e em Goiás. Aqui embaixo nós vamos ter alguns bandeirantes que tiveram papel fundamental no ciclo da mineração, né? Quem é ele? Primeiro, Fernão Dias Paz, o caçador de esmeraldas, foi um bandeirante que partiu de São Paulo à procura de esmeraldas. O que aconteceu? Ele morreu atacado pela febre às margens de um rio, segurando um saquinho de pedras verdes que, segundo ele, julgava ser as que procurava, né? E recebeu o título de governador das Esmeraldas. Ele preparou o caminho para a mineração do ouro em Minas Gerais. Bartolomeu Bueno da Silva foi chamado de Anhanguera, que na língua indígena significa diabo velho, porque pôs fogo em um pouco de água ardente e começou a ameaçar fazer o mesmo com os rios, caso os indígenas não lhes indicasse os lugares que possuíam ouro. Os indígenas, receosos, fizeram o que ele queria. Foi o primeiro bandeirante a explorar os sertões de Goiás em 1628. Pascoal Moreira Cabral. O Pascoal foi um bandeirante paulista que, na busca de indígenas pela região mais central da América do Sul, acabou por encontrar ouro onde hoje é a cidade de Cuiabá. Rodrigo Arzão, né, que é também outro bandeirante, outro bandeirante paulista, nascido em Taubaté, ele descobriu ouro nas terras de Minas Gerais, junto a Borba Gato. Manuel Borba Gato, outro bandeirante também, que teve um papel fundamental no ciclo da mineração, ele era genro de Fernão Dias Paz e acusado do assassinato de Dom Rodrigo Castelo Branco, administrador-geral das Minas. Refugiou-se, logo depois desse assassinato, ele refugiou-se, foi se esconder no sertão, descobrindo ouro na Serra da Sabarabuçu e no Rio das Velhas. Mais tarde, foi reabilitado, tornando-se homem de grande prestígio. Olha só, uma pessoa mata o outro, descobre uma mina de ouro e ainda é considerado depois como uma pessoa de prestígio. Vai entender essas questões, né? Bom, as bandeiras do ciclo da mineração trouxeram várias consequências. Tá aqui 3 pontinhos que seriam essas consequências. Foram descobertas riquezas minerais, fez-se o povoamento do interior do país, fez-se a expansão territorial da região centro-oeste. Então, as bandeiras do ciclo da mineração trouxeram várias consequências. Tá aqui o primeiro pontinho. Qual foi essa consequência? Foram descobertas riquezas minerais, fez-se o povoamento do interior do país e, no último pontinho, fez-se a expansão territorial da região centro-oeste. Já as monções, também que eram outro tipo de bandeiras, né, que já eram bandeiras paulistas, que se deslocavam pelos rios, a fim de abastecer de alimentos, instrumentos de trabalho, pólvora e armas, os que se dedicavam à procura de minérios. Era organizada por Pascoal Moreira Cabral. Os tratados de limites assinados entre Portugal e Espanha lá no século XVII só confirmavam as conquistas territoriais dos bandeirantes, dando a configuração atual do Brasil. Você sabia que um grupo de jesuítas no ano de 1554 fundou um colégio no Planalto
de Piratininga, e em torno do colégio dos jesuítas foram sendo construídas casas de taipa que deram origem ao povoado de São Paulo de Paratininga. Esse povoado, muito mais tarde, viria a ser a cidade imensa, né, e próspera que é hoje São Paulo. E com isso, né, veio a descoberta do ouro e as revoltas nativistas. Porque quando se fala em riqueza, logo vem a questão também das revoltas, né, do poder. Todo mundo vai querer pegar um pouco dessa riqueza. E não foi diferente. Se houve no início, né, dos portugueses chegando aqui, se houve a questão dessas revoltas, quando se descobriu o pau-brasil, né, uma das riquezas primordiais do nosso país, com os outros países também que queriam essa riqueza, aconteceu praticamente a mesma coisa quando se descobriu o ouro em terras brasileiras. E o Brasil, entre os séculos XVII e o século XVIII, foi marcado por vários movimentos denominados por alguns autores de revoltas nativistas, por ser uma luta de nativos, né? Os nativos dentro do Brasil, contra os estrangeiros e o domínio português. O ouro das Gerais, ou seja, de Minas Gerais. E desde os princípios da colonização portuguesa, se buscava ouro no Brasil. No final do século XVII, os bandeirantes paulistas acharam jazidas de metais preciosos no interior, em uma região que eles passariam a chamar de Minas Gerais. Além do ouro, foram encontradas minas de diamantes e a partir do século XVIII, em Gerais, que é Minas Gerais, tornaram-se a região mais importante da colônia portuguesa. Será por quê? O que tinha tão de importante lá para essa colônia estar sendo o centro da importância? Diferentemente da zona do açúcar, com poucas e pequenas cidades, Minas Gerais era uma região altamente urbanizada, com a fundação de diversas vilas. Quais seriam essas vilas? A vila de Mariana, a vila de Sabará, a vila de São João del Rei e, por último, a Vila Rica. Sem falar também na questão da descoberta de diamantes e ouro. Começa aí, então, uma revolta de um determinado cidadão que ele vê a real situação e começa a mostrar para que veio ao mundo. Então vamos ver que a revolta de Beckman, com a falta de mão de obra para a lavoura da cana-de-açúcar, em decorrência do fim da escravidão, a escravidão dos indígenas, defendida pelos jesuítas e determinada pela coroa portuguesa, e também a insatisfação dos colonos maranhenses com a Companhia do Comércio do Maranhão, que comprava os produtos da região por preços baixíssimos e os revendiam a Portugal por preços bastante elevados. Enquanto os produtos vendidos na colônia eram muito caros e de péssima qualidade. Com isso, gerou em 1684 a revolta liderada pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman, ricos proprietários rurais que, aproveitando-se da ausência do governador, declararam deposto, expulsaram os jesuítas e acabaram com a Companhia do Comércio. Eita, povo danado! E o governo português mandou uma frota que prendeu os principais participantes dessa revolta e ainda enforcou quem? Thomas Beck. E os jesuítas retornaram à região e continuaram seu trabalho. Então, a primeira revolta se deu pelos dois irmãos, né? A revolta de Beckman. Logo em seguida, veio a Guerra dos Emboabas. As notícias da descoberta do ouro em Minas Gerais, espalhadas pelo Brasil e pela Europa,
atraíram muita gente à região para garimpar. Aí começa de novo a questão do garimpo, a questão da posse do ouro e a questão da forma de querer se enriquecer. Não só, né, os nativos brasileiros, mas também os estrangeiros. Os bandeirantes paulistas, acostumados a andar e minerar aquelas terras, chamavam os recém-chegados de emboabas, que em língua indígena significa forasteiro, apesar de se dizer também que significa aves de pés cobertos de pena, por causa das botas que os portugueses usavam. Os paulistas consideravam-se donos da região e se apoderaram das terras, impedindo que outras pessoas explorassem o ouro, o que ocasionou violentos conflitos entre os paulistas e emboabas. E esse desentendimento, galera, pela posse das minas, teve início em 1707. Os emboabas eram liderados por Manuel Nunes Viana e os paulistas eram liderados por Manuel de Borba Gato. Os mais importantes combates deu-se às margens do Rio das Velhas, em que os bandeirantes paulistas, olha o que foi que eles fizeram, eles prepararam uma emboscada para os emboabas. Mas a emboscada não surtiu efeitos e os bandeirantes foram cercados. Morreram muitos paulistas e os que restaram resolveram vingar-se. E nesse episódio, né, esse acontecimento, ele ficou conhecido como o Capão da Traição, que ocorreu lá no ano de 1709. O episódio, ele recebeu esse nome porque os bandeirantes se venderam a Bento do Amaral, que era líder dos emboabas naquela época. E Bento jurou pela Santíssima Trindade que não iria fazer nada com os bandeirantes. Mas, quando eles largaram as armas, Bento decretou o massacre de 300 bandeirantes que se venderam. Porém, o novo governador do Rio de Janeiro, Antônio de Albuquerque, conseguiu restabelecer a paz entre eles. Então foi justamente o que aconteceu com o percurso e a trajetória desses emboabas. Não parou por aqui não. Lá tem mais ainda. Vem aqui agora. A Guerra dos Mascates. Olha só. Primeiro foi dos irmãos Beckman, dos emboabas, e agora vem a dos Mascates. Gente, tudo isso com a finalidade só. Que? A procura do ouro. Aonde? Em Minas Gerais, porque era o principal ponto de extração dessa riqueza. Chamou-se Guerra dos Mascates o conflito ocorrido em 1710. Olha só, terminou uma em 1709, começa outra em 1710. Como é que é chamada? Guerra dos Mascates. Entre os senhores de terras e senhores de Olinda, os ricos comerciantes, em geral portugueses, que moravam no Recife e que eram chamados pejorativamente de mascates. O conflito, gente, ele foi gerado pelo endividamento dos senhores de engenho que tinham suas lavouras de cana financiada pelos comerciantes recifenses e que, com a decadência do preço do açúcar, não conseguiram pagar suas dívidas cobradas com juros altíssimos. E essa situação favoreceu o enriquecimento dos comerciantes de Recife, que eram os mascates, contribuindo para o crescimento da própria cidade, que passou a desejar libertar-se da tutela de Olinda e tornar-se uma vila independente, política e administrativamente. Desejo este atendido pelo rei de Portugal, que demarcou os limites entre Olinda e Recife, tornando-as independentes. No Recife, foi erguido
o Pelourinho, que é um obelisco de pedra, que era o símbolo da autoridade e da administração. Portugal enviou um novo governador que prendeu alguns senhores de engenho e as lutas acalmaram-se. A paz ela foi restabelecida entre olindenses e recifenses. O Recife passou a ser a capital da capitania de Pernambuco. Temos ainda mais a outra, a revolta de Filipe dos Santos ou revolta de Vila Rica. Isso aonde? Continua sendo em Minas Gerais. Ou cidadezinha para atrair confusão, até porque a riqueza principal estava lá, né? Que era o ouro. Já em 1720, em Vila Rica, Minas Gerais, uma revolta motivada por fatores econômicos. Mas, na região das Minas, o ouro em pó era utilizado como se fosse moeda corrente. Quando foram criadas as casas de fundição em Minas Gerais, a circulação do ouro em pó foi proibida. E a criação das casas de fundição foi a solução do governo português para evitar o contrabando de ouro e obrigar o colono a pagar imposto por tudo que fosse descoberto. Viu? Mas aí é onde vai entrar agora a questão do contrabando, né? As pessoas estarem fazendo o transporte desse ouro em diversos compartimentos. Vamos ver mais o que diz a seguinte, né? Bom, e com essa criação das casas de fundição, eles tinham que prestar conta, né? E com isso, o ouro e todo o metal encontrado nas minas, antes de serem derretidos e transformados em barras, tinham que ser deduzida a quinta parte. Ou seja, o quinto, que era o imposto devido à coroa portuguesa, que ficou conhecido como o quinto dos infernos. Olha o ditado popular. Bom, essa cobrança, ela provocou revolta dos mineradores e fez aumentar o contrabando, principalmente dentro das estátuas ocas de madeiras, os chamados santos de pau oco, onde se escondia o ouro em pó. Até porque, se você for observar, ainda hoje, assim, tem imagens de santo feito de gesso, que se você bater, ele é oco por dentro, né? Então, o que eles utilizavam? Só que naquele tempo era madeira. Eles utilizavam todo esse processo, abriam um buracozinho, enchiam as imagens, né? Tanto de santo como outras imagens, e colocaram o ouro dentro. Então, assim, ninguém jamais ia fiscalizar os santos, né? A imagem santeira. E com isso ficou esse ditado, né? Os santos de pau oco. Por quê? Porque eles conduziam esse material, esse ouro dentro do santo, para fazer o contrabando. Né? Isso por quê? Porque foi criada essas casas de fundição. Então, os mineradores eles se sentiram prejudicados. Por quê? Porque a casa ela ia ficar com um quinto, né, da parte do ouro descoberto. Então, os mineradores eles achavam isso injusto. Então, por conta disso, começou o processo de contrabando. E eles utilizavam todos os métodos possíveis para fazer esse contrabando. E os revoltosos eles foram liderados por Filipe dos Santos e Manuel Mosqueira da Rosa. E na noite de 28 de junho de 1720, cerca de 2.000 pessoas invadiram e saquearam a casa do ouvidor, né? Que era o magistrado que os donatários colocavam em seus domínios no período colonial. Apesar das vitórias iniciais, a revolução foi vencida e seus líderes tiveram a casa incendiada e foram presos e mortos. Foi o resultado da última revolta de Filipe dos Santos ou a revolta de Vila Rica, certo? Bom, as páginas das tarefas estão aqui, gente. Vocês vão encontrar a tarefa lá na página 183 até a página 186. Resolvendo essas páginas aqui, você vai lá para a página 191 até a página 193. Galerinha, por hoje é só. Tenham um bom dia e até a próxima.